Maurício Barros, Pois não. queria te ouvir aí a respeito. Acho que vamos falar. Depois a gente fala do que vem, o cheiro fétido do que vem do Morumbi, mas vamos falar do que a gente pode perceber, né? Que é essa falta de bastidores, o São Paulo pegar o adversário mais cascudo da primeira rodada, fora de casa, e se estrepar de novo. Eu acho que isso era caçapa cantada, né? São Paulo não deveria ter aceitado a estreia diante do Mirassol. E acabou sendo o que não surpreende ninguém, né? O Mirassol é um time muito melhor do que o São Paulo, um conjunto. Então foi lá na casa do adversário, era a pior coisa. Mas quando você tem um presidente fragilizado, né? Já quando estava minimamente fortalecido, era um problema, né? Reclamava-se muito do São Paulo não ter força nos bastidores. E agora, então, ficou muito fácil, né? O mundo tricolor. E Mal, eu fico ainda mais indignado com esse comentário aqui que o Vitor traz, e a gente tem que lembrar, que acho que isso passou meio que batido, né, na onda de denúncias, né? Essa até que a gente nem fica tão horrorizado. Que o Casares, né, colocou como empresa ali de facilities, de limpeza, né, dentro do São Paulo, uma empresa que tem ligação com o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Basso. Ou seja, essas relações que a gente sabe que existe não só no São Paulo, mas em todos os clubes, né? Um toma lá da cá, me ajuda aqui que eu ajudo ali, que não tem, em tese, nada de ilegal, é só uma questão aí imoral, aí, uma questão ética, né? Que a gente fica meio ressabiado. Mas o São Paulo faz isso e ainda é prejudicado. E ainda não tem nenhuma, digamos, vantagem, ou fica atrás dos seus concorrentes, né, dos principais clubes de São Paulo, né, dos outros 3 grandes. Então, realmente eu não entendo o que faz o presidente Casares, que não só aquilo que está sendo dito aí pelo noticiário policial, né? Muito complicado. Mas, Mal, queria, até vou rodar aqui depois de novo os melhores momentos, falar da postura em campo aí, se você acha que, além dessa questão, dessa letargia aí, né, desse espírito pau mole que o São Paulo entrou nessa estreia do Paulistão, se tem coisa complicada. Maurício saiu, não gostou. Não gostou do pau mole? Desculpa, Maurício. Volta. Se tem questões táticas, se o Crespo tem culpa nessa história toda aí. Acho que tem sim, Ale. Tem a responsabilidade que um treinador tem que ser compartilhada com ele e os jogadores. Afinal de contas, foram eles que entraram em campo, ele que escalou esse time, que deixou quem deixou no banco, né? O time melhorou com o Ferreira, ele foi com os 3 zagueiros e os 3 volantes, ele deixou o Pablo Maia no banco, o Pablo Maia está sem moral com ele, mas São Paulo perdeu pegada, tendo como primeiro volante o Alisson, que foi muito mal, ele que escolheu o Ferrarese para jogar ali, e o Ferrarese foi péssimo, a opção do Cédric como titular, o Nicolas como lateral esquerdo. Agora, a gente precisa entender o que são opções do técnico frente a possibilidades e o que são os jogadores que falsamente estão recuperados. Quero dizer o seguinte, o Wendel nem entrou. O Wendel está recuperado? Eu quero até ouvir o Gisbrecht sobre isso. A gente começou a temporada... O Lucas está recuperado? O Lucas é um arremedo do que ele já foi. Ontem ele entrou, pelo amor de Deus, né? Ele deu aquele chute, a única jogada boa que ele fez, um chute com a canhota lá. De resto, quase não pegou na bola. O Caleri está recuperado ou não? O Caleri está em condições? Essas são as perguntas. Ele vai e deixa o Caleri não viaja, porque ainda não está pronto, parece. Quando vai estar pronto, né? Quando é que o vai estar pronto, e o Wendel também? Parece que não tem muita clareza em relação à atual situação atlética desses jogadores. Então, para mim, o Crespo tem sua responsabilidade como treinador na escalação, e os jogadores têm também responsabilidade. Aí eu queria ouvir do Gisbrecht o seguinte, Crespo está perdendo o comando do time, porque teve uma coisa, hein? Aqui o senhor Júnior Pedroso, o empresário do Lucas,
e do Pablo Maia, do Ferreirinha, aqui, ó, postou na sua rede: líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. Líder tem que ser, tem que ler. Esse cara escreve mal ainda por cima, né? O líder tem que liderar sua equipe, assumir seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume. Tenta aprender com seus erros. Empresário vira público para tumultuar ainda mais o ambiente do clube. Aliás, ele fez isso sem o conhecimento dos seus agenciados, que são são paulinos. O que fizeram esses jogadores depois que esse post aí, expondo o treinador, criticando o treinador, foi publicado? E lembrando, né, Mal, Mal, que o Júnior Pedroso também é empresário do Gabigol, né, que também é rei das polêmicas, né, das declarações, das posturas, digamos, questionáveis. Mas fala aí, ô Xará. Bem, é difícil dizer quando um técnico perde o grupo, porque essas coisas são coisas que não é nem que elas não vazam, elas vazam muito seletivamente. Então, às vezes, você consegue um vazamento sabendo que determinada parte do grupo, determinadas pessoas do grupo são contra o técnico, ou pelo menos não estão 100% no negócio dele, 100% acompanhando, digamos, o processo. E outras não, outras estão fechadas com ele, estão de verdade. E no São Paulo, ainda mais num momento como o atual, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de informação, porque às vezes não é informação. E o que o empresário aí fez ele jogou lenha na fogueira, jogou gasolina no fogo propositalmente, talvez porque parece que ele tem pelo menos o Lucas, o Pablo e o Ferreirinha como agenciados no São Paulo. E se vocês olharem, nenhum deles foi titular ontem, e os dois que entraram até... Você pode dizer que o time foi menos pior no segundo tempo, que talvez possa ter a ver com o fato deles estarem em campo. Ferreirinha, inclusive, talvez dos jogadores do São Paulo, tenha sido menos pior em campo. Na hora que eu fui escolher o melhor pro anotações de hoje, eu acabei optando pelo Fantástico, mas se eu tivesse que escolher alguém que efetivamente pisou em campo, seria provavelmente o Ferreirinha. Mas ainda assim, não foi o melhor mesmo. Porque por exemplo, o caso do Lucas. O Lucas claramente não está em 100% das condições. Então, seria um cara que, se ele entrasse como titular, provavelmente teria que sair do intervalo, sair, sei lá, aos 10 minutos do segundo tempo, e talvez até corresse algum risco de lesão, porque no começo do jogo você ainda tem um pouco mais de intensidade, porque está todo mundo ainda descansado, né? É muito difícil dizer o que está acontecendo sem estar lá dentro do vestiário. Acho que mesmo as pessoas que estão dentro do vestiário não sabem exatamente o que está acontecendo. Eu acho que o Crespo, nesse instante, é o último dos problemas do São Paulo. Até o Lucas. O São Paulo tem problemas muito maiores, e isso, mesmo assim, óbvio que o problema que está fora dos vestiários, dentro dos muros do Morumbi, é o grande elefante na sala. Mas, assim, você tem a questão de que o São Paulo tem um elenco que hoje é curto, perdeu muito jogador que não foi reposto, e aí agora você entra numa escolha de Sofia, né? Porque, mas você tem que repor com os caras da base, e eu concordo, só que agora você vai começar a colocar os caras da base num momento que é terrível. Por exemplo, o Nicolas, que ontem não jogou bem, ninguém do time jogou bem, mas já vi gente começando a querer queimá-lo. E foi o segundo jogo dele. O garoto tem, não lembro agora se 18, 19 anos. É muito bom de bola esse moleque. Os dois jogos dele, Mirassol fora de casa perdido por 3-0, Fluminense fora de casa perdido por 6-0. O que ele poderia fazer ali? Inclusive no do Fluminense ele entrou no segundo tempo, quando o jogo já estava 3-0. O que ele podia fazer? Assim, entrou, fez, mas você entra num ambiente que tá pesado, tá carregado. Não vou dizer que qualquer moleque vai sentir um ambiente desse, mas é mais difícil. Você precisa ter um preparo, uma casca, que são poucos moleques que tem.